seja bem-vindo ao nosso seminário da disciplina de Bioquímica, disciplina essa conduzida pela professora Eliana Aricó. O nosso grupo é composto por mim, Mariana, pelo Felipe, pela Eliana e pela Karen. Bom, o nosso tema principal é biotecnologia, fermentações na indústria de alimentos e bebidas. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os nossos objetivos. Eles foram divididos em 3 metas. A primeira meta é compreender o fenômeno da fermentação, entender como funciona e coisas afins. A segunda meta é entender um pouco sobre a história da fermentação, entender como que ela surgiu. E a terceira meta é mostrar como esse fenômeno, como a fermentação, está presente em nossas vidas a todo momento. Já que os objetivos já foram bem esclarecidos, vamos agora à introdução do nosso tema. É a partir do ano de 1850 que surgem novas áreas de conhecimento, como a microbiologia, a imunologia, a bioquímica e a genética. A química industrial se desenvolve aceleradamente e também aumenta a intervenção da engenharia agrícola e da pecuária no gerenciamento do campo. É em 1914 que Carl Erik, um engenheiro agrícola húngaro, desenvolveu um gigantesco plano de criação de suínos, visando substituir as práticas tradicionais por uma indústria agrícola capitalista baseada no conhecimento científico. Deve-se a Erik, que em 1919 definiu biotecnologia como a ciência e os métodos que permitem obtenção de produtos a partir de matéria-prima mediante a intervenção de organismos vivos. Agora vamos falar sobre o que é fermentação. A fermentação tem uma definição antiga de que era um processo puramente químico. Diante disso, o verbo fermentar deriva da palavra latina fervere, que tem como significado etimológico o estado de ebulição relativo à condição de borbulhamento gasoso. E esse aparecimento de bolhas acontece devido à produção de dióxido de carbono pela ação das leveduras sobre os sucos, os caldos de frutas, os cereais. Tecnologicamente, a fermentação significa todo o processo anaeróbio de transformações de uma substância em outra, que são produzidas por meio de micro-organismos controlados pelo homem através de substratos orgânicos sobre suas enzimas, como, por exemplo, as leveduras, os fungos e as bactérias. Atualmente, as fermentações possuem amplo campo de aplicações, mas neste trabalho vamos focar um pouco mais na fermentação lática, na fermentação acética e na fermentação alcoólica. Vale ressaltar que a fermentação, do ponto de vista bioquímico, é uma manifestação fisiológica da célula viva, que corresponde à geração de energia pelo catabolismo de compostos orgânicos, como veremos no decorrer desta apresentação. Agora vamos falar um pouco sobre o histórico da fermentação. Estima-se que o uso de processos biológicos de micro-organismos tenha começado há mais de 6.000 anos, com a produção de alimentos como pães e bebidas fermentadas em diversas civilizações. Bom, na antiguidade, sabia-se que ocorria a preparação e conservação de alimentos e bebidas por fermentação, como o pão, o queijo, a cerveja, o vinho e o vinagre. Ocorria também o cultivo de plantas, batata, milho, cevada, trigo, a domesticação de animais, o tratamento de infecções com produtos de origem vegetal, tais como pó de crisântemo e derivados da soja com fungos. Já na Idade Média, no século XII, ocorria a destilação do álcool. Pensando agora um pouco na Idade Moderna, no século XVI, cronistas registram a colheita de algas para alimentação nos lagos do México pelos povos astecas. No século XVII, ocorre o início da produção comercial de cerveja, extração de metais por ação microbiana na Espanha, cultivo de fungos na França e Hooke descobre a existência de células em 1665. Já no século XVIII, ocorre a invenção da máquina a vapor. A partir de 1750,
cresce o cultivo de legumes na Europa e se difunde a prática de rotação de cultivos, aumentando a produtividade e melhorando o uso da terra. Falando ainda um pouco sobre a fermentação, temos duas personalidades muito importantes para esse fenômeno. O Louis Pasteur, que percebeu que a ação de micro-organismos causava um processo que chamamos de fermentação. Pasteur nasceu em 1822, faleceu em 1895 e foi um químico francês muito conhecido como um químico que mudou a forma como se combatiam as doenças. Suas descobertas científicas tiveram um impacto enorme na medicina e deram início ao desenvolvimento do campo da microbiologia. Já o Edward Buchner ficou conhecido por seus estudos sobre fermentação na ausência de organismos vivos. Ele nasceu na Alemanha em 1813. Ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1907 por suas descobertas sobre a fermentação não celular, já que demonstrou que fenômenos orgânicos agem mesmo na ausência de células vivas e são, pois, substâncias químicas identificáveis. Vamos apresentar agora a fundamentação teórica do nosso trabalho para entender como funciona esse processo da fermentação em alguns alimentos. Durante o século XIX, a descoberta dos processos fermentativos foi um acontecimento que ocorreu várias vezes em momentos diferentes da história da humanidade. Por exemplo, a fermentação, que trouxe duas vantagens fundamentais. Uma era a eliminação das substâncias tóxicas de alguns grãos e a outra a preservação dos alimentos. Então, a partir da segunda metade do século XIX, ocorre o desenvolvimento da indústria de alimentos, devido à aquisição de conhecimento sobre os micro-organismos e as enzimas. Hoje, os alimentos fermentados constituem a terceira parte da dieta humana, seja por facilitar a assimilação dos nutrientes, seja por apresentar menos substâncias tóxicas. Esses alimentos, eles entram na categoria dos denominados alimentos funcionais, ou seja, são alimentos que provêm benefícios extras, além dos que seriam esperados em função dos componentes. Também existem vários outros tipos de alimentos fermentados, por exemplo, os produtos de panificação, as bebidas alcoólicas e os laticínios. E alguns são de origem animal, como por exemplo o pescado, embutidos e presuntos, mas a maioria é de origem vegetal, tanto no Ocidente, por exemplo, os picles, café e cacau, como no Oriente, por exemplo, o shoyu. Então, a gente trouxe aqui alguns principais exemplos do processo de fermentação, começando pela fermentação alcoólica, que pode ser considerada como uma oxidação anaeróbica parcial da glicose, que é causada pela ação de leveduras, gerando como produto final o álcool etílico e gás carbônico, além de outros produtos secundários, como pode ser visualizado através do esquema que a gente trouxe aqui. Essa representação também mostra a conversão em duas etapas do ácido pirúvico em etanol e gás carbônico, ou seja, esse processo ele produz álcool a partir de micro-organismos. O álcool obtido por via fermentativa, ele possui um amplo campo de utilização, sendo que seu uso específico determina a escolha da matéria-prima, assim como o processo microbiológico empregado. E aqui escolhemos para ilustrar a cerveja, o pão e o vinho. A arte da panificação surgiu em diferentes lugares entre 7.000 e 5.000 a.C., onde os primeiros pães eram umas bolachas planas de cereais moídos e água, cozidas sobre pedras quentes. Mais tarde, deve ter observado que, deixando a massa em repouso por um tempo, melhorava a textura e a digestibilidade dos pães. Então, o passo seguinte provavelmente ocorreu ao acrescentar uma pequena parte da massa crua, também chamada por massa ácida ou pé de massa, da preparação anterior. Esse procedimento já era conhecido por egípcios e hebreus 5.000 anos atrás. Outro ponto são os estudos microbiológicos atuais que indicam a coexistência no pé de massa de leveduras e bactérias láticas. As enzimas presentes no grão catalisam a transformação do amido em açúcares, que são transformados em ácido lático pelas bactérias e em etanol pelas leveduras. Devido à liberação de CO2, formam-se bolhas que conferem a porosidade e a leveza da massa.
E também, além de acelerar o levado, a preparação de um pé de massa permite a seleção e o enriquecimento dos micro-organismos dos cereais. É importante ressaltar aqui também que atualmente comercializam-se 3 tipos de fermento biológico, também chamado como leveduras, para a panificação. O fermento prensado ativo, com 68 a 72% de umidade, que requer refrigeração durante o armazenamento, e ele dura entre 3 e 5 semanas. O fermento seco não ativo, que se conserva mais tempo e não exige refrigeração, mas ele deve ser hidratado antes de usar. E o fermento ativo instantâneo, que por não requerer hidratação, ele pode ser adicionado diretamente aos ingredientes secos. O processo envolve 3 etapas de fermentação, durante as quais o CO2 liberado ele forma bolhas que ficam retidas na massa e isso influencia no aumento do seu volume. Entre uma e outra etapa, a massa é dividida e boleada, facilitando a redistribuição dos ingredientes e o desenvolvimento das características organolépticas. A moldagem visa o alinhamento das fibras proteicas do glúten e, durante a cocção, a mistura etanol e água se transforma em vapor e então a crosta adquire uma cor dourada. A seguir, os pães são cortados e embalados. A massa também pode levar outros ingredientes, por exemplo, a gordura, o açúcar, o leite em pó, ovos, mel, xaropes, frutas, especiarias, entre muitos outros. É importante frisar que no preparo da massa é misturado farinhas de um ou mais tipos, água, leveduras e diversos aditivos, como por exemplo emulsificantes, agentes oxidantes e redutores, enzimas, por exemplo a e a B amilases, hemicelulases, lipases e entre outros, e também aceleradores da fermentação. O vinho é uma bebida proveniente da fermentação alcoólica da uva, originada no norte da África e na Europa por volta de 3000 a.C. Durante o amadurecimento da uva, várias espécies microbianas se sucedem, primeiro transformando os açúcares em etanol e posteriormente o etanol em ácido acético. Considerando que o destino natural da uva é o vinagre, a arte da vinificação representa um ganho tecnológico considerável. Outro ponto é que a fermentação alcoólica ela possui um agente biológico que se encontra na pele da uva. E também, essa fermentação, ela não depende das leveduras naturais da uva. E no momento do processo da vinificação, monitora-se com cuidado a fermentação alcoólica até a conclusão do processo. E essa etapa é uma das mais complexas na elaboração dos tintos, devido à ação das bactérias láticas, que conseguem transformar o ácido málico ou diácido em ácido lático. Aqui a gente trouxe um exemplo da vinificação em vinho tinto e da vinificação em vinho branco. No vinho tinto, o mosto é obtido por esmagamento da uva tinta e passa por uma cuba de fermentação, depois que é corrigido a acidez e a quantidade de açúcar. Depois da primeira fermentação, a fermentação alcoólica, separa-se o mosto da borra e inicia a segunda fermentação, a fermentação malolática. Depois de clarificado, o vinho deve aguardar 2 anos até estabilizar e ser engarrafado. É interessante mencionar que os vinhos rosados ou rosé são obtidos seguindo um procedimento semelhante, mas deixando macerar durante menos tempo o mosto com as cascas da uva. Já o vinho branco, o mosto é obtido por esmagamento de uma uva branca ou de uma uva tinta sem casca, sem permitir a maceração, exceto em alguns vinhos brancos de Borgonha, que evita a fermentação malolática. Os vinhos espumantes, eles passam por uma segunda fermentação alcoólica na garrafa. As bebidas fermentadas representam uma opção saudável na falta de água ou no caso de estar contaminada. Todos os povos elaboraram alguma a partir dos elementos de seu estorno, sejam estes em grãos, frutas, raízes, caules ou folhas. Em 4000 a.C., os habitantes da margem dos rios Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, preparavam 20 variedades de cerveja
a partir de um procedimento bem simples. Esmagalhava-se o pão de cevada em um recipiente com água açucarada e, uma vez concluída a fermentação, a bebida era filtrada, transvasada a outro recipiente. Então, os procedimentos melhoraram a partir do século VII, quando introduziram algumas inovações, como, por exemplo, incluir diferentes tipos de ervas, uma prática que no século XI culminou com a adição da erva lúpulo. A fabricação da cerveja começa com a maltagem, um processo em que os grãos da cevada germinados são secos e moídos. O malte, assim obtido, contém as enzimas desenvolvidas durante a germinação, capazes de catalisar a transformação do amido em açúcares fermentescíveis. Este processo é indispensável porque, não tendo amilases, as leveduras não fermentam o amido. Na brasagem, o malte é misturado com água, possibilitando a digestão do amido por ação enzimática. Mais tarde, o mosto é filtrado e fervido, sendo então acrescentadas as flores de lúpulo, que, além de ter uma ação antisséptica, conferem à bebida seu sabor amargo característico. A maltagem e a brasagem são atividades prévias à fermentação alcoólica, que será conduzida por leveduras. Os processos mais tradicionais utilizam leveduras que se acumulam no topo da cuba, originando as cervejas do tipo ale com menos de 4% de álcool. Contudo, existem outras leveduras que sedimentam no fundo, gerando as cervejas de tipo lager, com mais de 6% de álcool. Uma vez concluída a fermentação do mosto, este recebe os tratamentos finais que consistem em maturação, clarificação, carbonatação, pasteurização e engarrafamento. No momento, a tecnologia do DNA recombinante se limita a transformações com genes do mesmo gênero. Visando conseguir linhagens mais eficientes em relação ao processo fermentativo, adequadas à cevada e ao lúpulo de diferentes regiões do mundo, até o momento essas linhagens não são utilizadas comercialmente. Um dos processos mais importantes na área das fermentações é o processo envolvendo a fermentação lática. Na fermentação lática, a glicose sofre inicialmente um processo de quebra através de uma sequência de reações catalisadas por enzimas, denominado glicólise. Este processo é exatamente igual ao ocorrido na fermentação alcoólica. Entretanto, na fermentação lática, o aceptor final de hidrogênios é o próprio ácido pirúvico, que é convertido em ácido lático. A ilustração que a gente trouxe é uma forma simplificada da fermentação lática. Para exemplificar a produção desses processos, temos o iogurte e o queijo. É importante destacar que um dos grandes benefícios industriais das técnicas de fermentação lática corresponde ao aumento da validade destes produtos. As raízes da produção de laticínios remontam ao ano 3000 a.C., lá no Oriente Médio, quando os homens comprovaram que, ao azedar o leite, mudava de consistência e de sabor. O soro podia ser consumido fresco e a adição de sal ao coágulo o conservava por mais tempo. Em torno de 2000 a.C., a utilização de estômagos de cabras e de ovelhas como recipientes para o leite permitiu obter queijos mais sólidos e robustos. Mais tarde, os romanos introduziram extratos de plantas como o figo para coagular o leite. Várias espécies bacterianas podem fermentar o leite, como Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus lactis e Bifidobacterium bifidum, entre outras bactérias. A maioria dos produtos vendidos como leite fermentado contém um número alto de micro-organismos vivos, sendo consumidos como probióticos para prevenir o desenvolvimento de outros micro-organismos indesejáveis ou patogênicos no tubo digestivo. A explicação destes fenômenos é simples. Há bactérias que normalmente se encontram no útero dos animais contaminam o leite, proliferando e formando ácido lático. Nesse meio ácido, as proteínas precipitam, separando-se do soro. A coagulação também ocorre em presença das enzimas renina e pepsina da mucosa estomacal e da ficina do figo. Hoje, a produção mundial de leite fermentado, como iogurte, coalhada, entre outros alimentos,
é de 3 milhões de toneladas por ano, enquanto a de queijos chega a 15 milhões de toneladas por ano. Todos os queijos passam por 3 etapas: a coagulação, o dessoramento e a maturação. No entanto, a tecnologia de produção de queijos permite uma série de variações que se traduz em mais de 400 tipos diferentes. Algumas dessas variações são a origem do leite, podendo ser de vaca, cabra, ovelha, búfalo. Pode ser também o agente da coagulação, sendo o calor, as enzimas, as bactérias láticas ou ambas. A umidade e a consistência, podendo ser mole, semiduro, duro e muito duro. E a maturação. Muitos países aceitam 35 variedades definidas por regras internacionais. A produção de queijos envolve a acidificação do meio pelas bactérias láticas, geralmente Lactococcus lactis e Streptococcus thermophilus. O coalho, uma substância extraída do estômago de bezerros, foi utilizado como agente de coagulação enzimática durante séculos, mas sua obtenção ficou cada vez mais cara e difícil. Por isso, foi se trocando por outros meios de coagular. Para estabilizar a produção e satisfazer a maior demanda pelos produtos lácteos, usou-se transferir o gene da renina a uma bactéria, Escherichia coli, e mais tarde a uma levedura, Cruiverus mixis, e a um mofo, Aspergillus. Além da enzima produzida, quimosina, ser mais pura que a renina, os suplementos são constantes, aumentando a eficiência da produção de laticínios e diminuindo os custos. O melhoramento de bactérias láticas visa a obtenção de linhagens mais estáveis, resistentes aos vírus bacteriófagos e produtoras de bacteriocinas, que são substâncias com atividade antimicrobiana. Também linhagens capazes de liberar mais rapidamente suas enzimas poderiam acelerar o processo de formação de aromas. Com o mapeamento do genoma, espera-se uma intensificação das pesquisas nessa direção. O desenvolvimento de bactérias e fungos durante a maturação confere suas características típicas a alguns queijos, como por exemplo a presença de olhaduras produzidas por Propionibacterium no Gruyère ou de um manto branco de Penicillium no Camembert e no Brie, ou ainda as estrias azuis de Penicillium no Gorgonzola ou no Roquefort. A fermentação acética é o processo de transformação do álcool em ácido acético realizado por determinadas bactérias, que são chamadas de bactérias acetificadoras. O processo de acetificação necessita estritamente de oxigênio para ocorrer. Por isso, as bactérias comumente multiplicam-se na parte superior do líquido que está sendo fermentado, então a partir disso podemos dizer que não ocorre uma fermentação. Ocorre, na verdade, uma oxidação do etanol a ácido acético, conforme a equação ilustra. As bactérias acéticas constituem um grupo de micro-organismos que são capazes de causar alterações em alimentos e bebidas, e por esse motivo despertam interesses econômicos. A produção de vinagre comercial passa pelas seguintes etapas. O primeiro passo é a mosturação, em que os insumos são embebidos em água, junto com o etanol potável ou vinho da matéria-prima escolhida. Em seguida, passa para passo de fervura e condicionamento, com a adição de mais insumos e a retirada de resíduos, obtendo-se o mosto adequado, que nada mais é que uma mistura açucarada composta por partes do insumo, como pele, semente e parte de fruta. E em seguida, passa para a fermentação. Nela, a adição da preparação da cultura e o insumo no mosto. Ao final desse processo, obtém-se o vinagre bruto, que é filtrado, clarificado e envelhecido, obtendo como produto um vinagre purificado. A última etapa do processo é a diluição com a adição de água, a pasteurização e o envase nas embalagens.
ponto em que o vinagre comercial estará pronto para distribuição. Constituintes das proteínas, sendo 20 os mais comuns entre eles, os aminoácidos são derivados aminados de ácidos carboxílicos, ou seja, em sua estrutura existe uma carboxila, um grupo amina e um grupo R ligados ao carbono-alfa. Para que possam ser explorados comercialmente, devem existir métodos que viabilizem sua produção em larga escala. Sendo assim, aminoácidos podem ser produzidos industrialmente por hidrólise de proteínas, síntese química ou por métodos biotecnológicos, que incluem a catálise enzimática e os que focaremos nos próximos momentos, a semifermentação e a fermentação. O método de fermentação utiliza o fenômeno em que os micro-organismos convertem nutrientes em vários componentes vitais de que precisam. Então, materiais como xaropes, melaças, grãos são adicionados à cultura de micro-organismos e eles, por sua vez, proliferam produzindo aminoácidos. A primeira publicação sobre a introdução da fermentação na produção industrial de aminoácidos foi a de Kinoshita, com outros pesquisadores em 1957. Eles reportaram a descoberta de Corynebacterium glutamicum, uma bactéria do solo com a capacidade de produzir quantidades consideráveis de L-glutamina a partir do açúcar e amônia. Mais tarde, descobriu-se que a mesma bactéria é capaz de produzir valina, lisina, arginina, isoleucina e triptofano. Outras bactérias também são recorrentemente utilizadas na fermentação, como a famosa E. coli, Brevibacterium divaricatum e alanicum, Microbacterium flavum var glutamicum, Arthrobacter globiformis e aminofaciens, e entre outras. No entanto, nem todos os aminoácidos podem ser obtidos pela fermentação, como, por exemplo, a glicina, alanina, ácido aspartico, cisteína e metionina, que podem ser obtidos por métodos de catálise enzimática e síntese química. Para a produção, por exemplo, do glutamato monossódico, utilizado na indústria alimentícia para realçar o sabor dos alimentos, temos o processo demonstrado na imagem abaixo. Primeiro, a cana é extraída como glicose e enviada para um tanque de fermentação, ao qual são adicionados micro-organismos fermentativos. Eles consomem a glicose liberando ácido glutâmico, e por meio da neutralização se transforma em uma solução que contém glutamato monossódico. Essa solução de caldo fermentado é então descolorada e filtrada, resultando em uma solução com glutamato monossódico puro. Essa solução pura é cristalizada usando o evaporador e os cristais secos para produzir o produto final. Por ser considerado um processo simples, com alta capacidade de produção, também possui vantagens econômicas e sustentáveis, principalmente por utilizar de fontes de materiais simples, que contêm sacarose, amido e glicose, que produzem produtos que podem ser reinvestidos como adubo, por exemplo, e porque, diferente da síntese química, em que se obtém misturas racêmicas dos aminoácidos, a fermentação proporciona a obtenção de um produto opticamente puro. Já na semifermentação, também conhecida pela conversão de intermediários metabólicos em aminoácidos, o intermediário metabólico na biossíntese de aminoácido ou seu precursor é convertido em aminoácido durante a fermentação. Um caso clássico utilizado na indústria é a conversão de intermediário mais barato em aminoácido, como por exemplo a conversão de glicina em serina. Mesmo sendo simples e barato, o processo fermentativo com a utilização de micro-organismos nas aplicações industriais, a regulamentação de padrões microbiológicos, principalmente na indústria alimentícia, possui uma regulamentação criada pelo Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Resolução nº 331, de 23 de dezembro de 2019, dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. Em escala industrial, a utilização de micro-organismos nos processos industriais deve permitir uma elevada eficiência na conversão do substrato em produto com alta concentração no caldo e simplicidade no processo. Não pode produzir substâncias incompatíveis com o produto que está sendo fabricado ou ser de alguma forma patogênico, devendo sempre atender necessidades nutricionais.
Além disso, deve apresentar estabilidade quanto ao comportamento fisiológico, ser barato, facilitando a recuperação do produto ao final da fermentação e auxiliar nas etapas do processo. De maneira geral, os bioprocessos podem ser divididos em 3 principais estágios. O primeiro sendo a etapa denominada de amontante, a qual envolve o preparo de matéria-prima e do inóculo, uma suspensão com uma concentração de micro-organismos adequada do meio de cultura para auxiliar o início da fermentação. O segundo estágio envolve a transformação, em que o micro-organismo é colocado em contato direto com o substrato, ocorrendo a formação de produtos oriundos das reações bioquímicas favorecidas pelas condições do processo. E por último, o terceiro estágio, etapa de ajusante, onde o produto formado é separado, recuperado e, se for necessário, purificado. Falaremos agora um pouco sobre as condições ambientais para que o processo de fermentação ocorra. Essas condições ambientais são fundamentais durante todo o processo fermentativo, pois são os fatores que afetam o crescimento microbiano, tanto quando do inóculo quanto durante a fermentação, envolvendo principalmente a adequação do pH, a disponibilidade do gás oxigênio, a pressão, a disponibilização de nutrientes, a temperatura e a superfície para o crescimento, todos regulados de acordo com a necessidade de cada micro-organismo escolhido para fazer a fermentação. Agora vamos fazer as considerações finais de tudo que nós falamos até aqui, né? A biotecnologia, ela apresentou grandes avanços, né, ao longo do tempo, como a gente viu lá no começo da apresentação. A fermentação, ela tem uma grande escala de aplicação industrial. Esse processo é utilizado em diversos produtos, como já foi dito anteriormente, né? A fermentação, ela está presente na nossa vida, ou seja, tem alimentos que a gente consome diariamente que provém dessa fermentação, como o queijo, o vinagre, o vinho, né? São do nosso consumo, não é uma coisa distante da nossa realidade. E é importante ressaltar que as bactérias, né, acéticas, elas são um grupo de organismos vivos que despertam muito interesse econômico, porque são capazes de produzir vários tipos de alimentos que são capazes de ser comercializados e movimentar a economia. Então é isso, pessoal. A gente agradece pela paciência e pela audiência. E a gente queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração final. Muito obrigada.